Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, amém? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamo-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tendo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nosso Deus e Pai amado, mais uma vez, estamos diante da Tua Palavra e diante da Tua Igreja. Pedimos a Tua bênção sobre nós, para que o meditar dos nossos lábios seja agradável a Ti, seja expressão do Teu querer, da Tua vontade. Tu abençoes a cada um dos nossos irmãos que esperam em Ti, que confiam em Ti, que dependem de Ti, e sabem que de Ti vem toda dádiva, todo dom perfeito. Por isso nós pedimos a Tua bênção, especialmente sobre os que sofrem, sobre
as pessoas que estão em dificuldades. Oramos pela nossa irmã Marlene, por toda a sua luta, por sua dificuldade na enfermidade do seu pai. Tem misericórdia ali dela, Senhor, e abençoa a vida dela e toda a sua família. Também oramos pela Carla, que perdeu o seu pai, que o Senhor abençoe a ela, abençoe essa família, Senhor, nesses momentos também difíceis para eles, ó Pai. E todos quantos estão em dificuldades e lutas, Tu sabes, nós não sabemos, mas Tu sabes todas as coisas, meu Deus. E mesmo aqueles que aqui estão, Senhor, e têm seu coração aflito, seja respondido nesta noite. Fala conosco, Senhor, e nos abençoe na ministração da ceia, em todos os atos deste culto que nós prestamos a Ti, porque Tu és o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda exaltação. E nós pedimos a Tua bênção sobre nós, no meditar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos dar uma palavra aqui, né? Baseado na palavra de Deus. Nós vimos que Paulo, o apóstolo Paulo, passava aqui por muitas tribulações, passou por muitas tribulações, e aqui também ele narra muitas das suas dificuldades. E nós podemos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, né? E olhar para o seu ensinamento, para que nós também sejamos confortados, como nas palavras do próprio apóstolo Paulo aqui, né? Confortados com o conforto que ele recebia de Deus. Amém? Nós passamos por momentos também muito difíceis, né? Muitos estão passando por momentos muito difíceis. Então, que possa receber do Senhor essa palavra de ensinamento e de conforto. Antes, porém, eu gostaria de mencionar um fato, né? Que vocês devem ter visto pela televisão. A gente, como tem um ministério ligado com a criança e o adolescente, né? A gente não pode deixar de ficar tocado com aquelas notícias que a gente vê referente a crianças e adolescentes, né? Então nós vimos essa semana uma criança de 10 anos, preste bem atenção, uma criança de 10 anos, atuando já, né, na marginalidade, como bandido, com um revólver 38 na mão, dando tiro na polícia e morrendo com 10 anos de idade. Então, isso chocou o Brasil inteiro, e tem que chocar mesmo, né? Apesar de que as medidas importantes e necessárias para que essas coisas não aconteçam nunca são tomadas, né? Daí, para nós que lidamos com a criança e o adolescente, se torna mais imprescindível ainda trabalhar, né, para minimizar, que é a única coisa que a gente pode fazer, essa sorte, essa má sorte, essa triste sorte das crianças, principalmente as crianças marginalizadas do nosso país. Então, por isso que eu lembro disso para a igreja, para mostrar mais uma vez a importância desse ministério que nós defendemos, que é o ministério com crianças e adolescentes, né? Porque tudo que nós fizermos
é pouco, né? Mas nós estamos fazendo algo, nós estamos fazendo alguma coisa. Não me minimiza a minha consciência, o peso dessa responsabilidade, mas já me desperto para trabalhar mais, né? E já me deixa pelo menos dentro desse contexto que a gente precisa trabalhar para as crianças, né? A propósito, eu estava pensando, né, no nosso ministério com crianças e adolescentes, desde o semear. Nós tivemos outro dia aqui uma oportunidade para agradecer aos fundadores da igreja, né? Tiramos até uma foto aqui histórica. E eles fizeram o seu trabalho, né? Graças a Deus pela vida dos irmãos. Muitos estão aqui: Gilberto, Cisca, Fátima, Ana Luzia, Cássia e companhia. E foram fundadores, né? E ergueram essa bandeira nesse lugar aqui para esse trabalho, graças a Deus por estas vidas, né? Depois nós temos o Semear, primeira geração, que foi o ministério que mais trabalho evangelístico realizou nesta cidade aqui, né? Saindo às ruas, praças, teatros e etc, etc, e lançando, né, ou dando prosseguimento a um trabalho de evangelismo, né, nesse meio, e foi uma bênção na nossa igreja. Hoje eles são praticamente a liderança da igreja, né, e estão aí assumindo esse posto, né, de sustentação da obra do nosso trabalho aqui nesse lugar, né? Com o ministério deles, eles abençoaram principalmente o grupo da segunda geração. E também foi muito importante, né, onde nós desenvolvemos mais ainda a atenção à criança e ao adolescente aqui, onde nós tivemos muitas práticas, né? Muitas coisas que nós fizemos em favor dos adolescentes. Tínhamos curso de pintura, tínhamos curso de informática, tínhamos, como sempre, o ministério de danças, teatro, que fez escola, né? Da qual a Vanessa, com 15 anos, se tornou a líder, né, desse grupo. Então, eles receberam herança da primeira geração e também desenvolveram muito esse trabalho. Foi uma bênção na nossa igreja e tem dado seus frutos e continuará dando frutos, né? E eu conversei até agora há pouco com a Edilene, que é líder aí da célula dos jovens, né? Porque esta semana nós fomos abençoados de receber a visita de um grupo grande da outra igreja. Como é que é a igreja da Wesley? Plenitude. Recebemos uma visita lá no projeto, no Propovo, grande, foram até de Kombi lá. Lotaram lá, levaram jovens que fizeram a apresentação de danças, levaram o som, levaram os lanches, e fizeram lá um bom trabalho, né? E eu não vi ainda da nossa igreja ainda nenhuma participação especial, principalmente, eu diria, da segunda geração do Semear, né? Então eu falei para a Edilene, só, seguinte, organiza uma visita aí entre os jovens da segunda geração, né, para abençoar os jovens da terceira geração. É hora de você que foi abençoado, você que já é moço hoje, moça, né, visitar o trabalho lá, quem sabe
pegar uma daquelas crianças no colo e explicar para elas que você já teve naquela mesma situação, explicar para elas como você foi abençoado, né? Aquele cheiro gostoso de esfirra da irmã Carol, né? Aqueles bolos, aquelas coisas gostosas que vocês comeram, de tudo que vocês participaram, né? Viagens, etc. E dar uma palavra para aquelas crianças lá, porque é uma atitude que vai fortalecer muito o coração das crianças da terceira geração, né? E vai, certamente vai mostrar para eles que o projeto veio para ficar e veio para abençoar a vida deles, que eles crescendo, sejam moços como vocês e possam ser abençoados como vocês foram. Não é difícil, não é não? Ó, já veio um grupo de outra igreja aqui, não me façam passar vergonha. Não me façam passar vergonha. Então, agora vem as férias, né? Escolares. Então vão ter tempo à noite e tal. Então, uma quarta-feira aí organizam e façam um negócio bonito, né? Eu pedi pro Juninho, deu certo aí, Juninho? Põe uma foto aí, só uma só, o pessoal ter ideia da visita do pessoal aí. Olha lá que legal. Não sei, não dá para ver muito bem, porque o lugar não é muito bem iluminado. Pegou mais a luminária ali do que o povo, né? Mas, para você ter uma ideia, tinha, segundo a Sônia, acho que tinha 31 crianças nessa quarta-feira aí, do projeto. E uma visita de bastante gente também. Então, graças a Deus, eu tenho sido muito abençoado. Eu me sinto assim, né? Quando pessoas me ajudam. Até a Edilene me trouxe R$30, porque eu disse que cada custo de criança era R$10 por mês, né? Então alguém contribuiu com R$10, 3 pessoas deram R$10 para ajudar para as crianças esse trabalho aí. Ótimo, maravilhoso. Mas mais que dinheiro, a presença, né? A presença é muito importante. A presença faz a diferença. Eu acho que um negócio que quebra o inferno é a gratidão. A gratidão é uma ferramenta de Deus para destruir portas do inferno. Quando você demonstra gratidão por aquilo que foi feito por você, o inferno vai para o chão. Então aqueles que receberam, né? Segunda geração recebeu da primeira, agora a terceira geração vai receber da segunda, e assim por diante, né? E a gente seja grato para aquelas pessoas que Deus levanta, pessoas que você não conhece, que um dia ofereceram lanche, pagaram a comida, né? E foi boa para você. Eu lembro da Juliana, que ela falava assim: pão com mortadela de novo? Eu falei: opa, chega de pão com mortadela, vamos fazer um negócio melhor. E comeram melhor, né? Comeram do bom e do melhor, porque as irmãs faziam coisas muito gostosas e faziam sempre com muito amor, com muito carinho, né? Então sempre foram tratados com muito amor, com muito carinho, né? A igreja sempre acolheu com muito amor, com muito carinho. Nas ocasiões especiais sempre demonstrou isso. Nos acampamentos, nas atividades, dia da criança, etc, etc, sempre foram muito bem tratadas, né? E isso ajuda, né? Por quê? É uma oportunidade, é uma manifestação de amor, não é não? E isso quebra o poder de Satanás. O diabo roubou a vida daquela criança lá, com 10 anos de idade. Por quê? O pai bandido preso, a mãe bandida solta, mas bandida também, né? E
a responsabilidade deles na marginalidade, naquela situação. A gente não pode, eu tenho certeza que não se pode dizer que não tiver oportunidade. Nesse país aqui, ninguém pode dizer que não tem oportunidade. Ninguém nesse país pode falar, porque eu nasci na favela, eu sou obrigado a morrer desse jeito. Não é verdade, né? Todos têm a oportunidade de mudar. Por isso nós temos o vídeo, a escolha, né? E está fazendo bastante sucesso, graças a Deus. A igreja entendeu isso. Nós já temos mais de 5.000 visualizações, pessoas que já viram, né? E já testificaram, e vai rodar isso aí, hein? Isso aí vai rodar muito. Eu falei a semana passada, é uma poderosa ferramenta de evangelismo para levar a palavra de Deus. E é exatamente esse tema que a gente trabalha, né? A escolha. Eu tenho a oportunidade de escolher. Eu tenho a oportunidade de escolher. E se eu não puder fazer muito por mim, eu digo isso principalmente para os jovens aí que têm filhos, né? Faça por seus filhos. Faça por seus filhos. Meu pai fez o que pôde por mim, eu fiz o que pude por meus filhos, e meus filhos estão fazendo muito melhor pelos meus netos, porque eles podem mais. Mas alguém tem que pagar o preço por alguém, né? Se esse pai e mãe bandido tivesse pago o preço pelo filho, ele não teria morrido na mão da polícia do jeito que morreu, né? Assim como nós também, se nós pagarmos o preço, se nós ajudarmos, né? O menino e a menina vão crescer um dia e não vão poder dizer assim: eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Não, filho, você teve, você quis morrer porque você quis morrer mesmo. Que oportunidade teve, né? Nosso país, apesar de todos os problemas que temos, o nosso país é um país de grandes oportunidades para aqueles que escolhem o bem, né? Para aqueles que escolhem principalmente a Deus, servir a Deus e andar nos caminhos de Deus. Então, só estou dizendo isso para a igreja entender isso, né? Estou muito contente que a célula lá na casa do Beto também começou o trabalho com crianças. Já tinha mais de ano que existia essa célula. Pela primeira vez, Deus está operando milagres. O Espírito de Deus está soprando nesse lugar. Então já começou lá também o trabalho com crianças. Gente, criança é gente, e é o futuro da igreja. Nós temos um exército de crianças aqui nessa igreja, né? Está lá no projeto, foram contados 31 crianças, fora os quase 30 aqui da igreja também. Olha só quanta gente que nós somos responsáveis, né, em ajudar, em trazer a fé e fortalecer os corações. Lembrando que Deus sempre nos deu tudo o que nós queríamos e o que nós precisamos. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Nós temos tudo que precisamos. Temos material, né? Outro dia eu estava falando para a irmã: tudo que você me pedir eu tenho. Se você quiser, eu monto uma igreja lá na sua casa. Eu tenho mesa, eu tenho cadeira, eu tenho material didático, eu tenho tudo. Põe o som lá, monta uma igreja lá se você quiser. Nós temos. O que falta é gente para trabalhar. Esse é o material escasso, né? Que não é fácil de conseguir, não. Mas Deus está fazendo movimento aí. Graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Porque se isso está acontecendo, porque Ele nos achou digno dessa obra, né? Desse trabalho, desse ministério. E está operando em nosso favor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos,
O apóstolo Paulo fala-nos essas coisas aqui. Ele vivia na época, né? Não é preciso repetir muito, mas vocês sabem, muitas lutas e muitas dificuldades. Eu lendo o contexto aqui da carta de Paulo, né? É bom que você leia o contexto da carta de Paulo. Você vai ver que Paulo está falando para aquela igreja de Coríntios, né? Ficava na Grécia, na Acaia, aqui na Bíblia é Grécia. E dizendo para eles, né, uma palavra de conforto. Primeiro, porque aquela igreja lá em Corinto, ela estava sofrendo o que toda igreja sofre. Toda igreja sofre. Quando você vê uma igreja que não está sofrendo, fique desconfiado dessa igreja. Porque toda igreja sofre, todo o povo de Deus passa por luta e passa por dificuldades. A diferença é que Deus está conosco, Deus nos fortalece, Ele nos ajuda e nós podemos superar as dificuldades que vêm sobre nós. Amém? Então nós já vimos alguns exemplos aí, falamos, né? Que a nossa igreja é uma igreja assim, uma igreja forjada com gente experimentada. Nossa igreja é uma igreja forjada com gente que enfrentou, enfrenta e vai enfrentar problemas, né? De toda sorte. Quais são os problemas? Às vezes é o problema do ambiente, né? Às vezes é o problema de família, às vezes é um problema financeiro, né? Que geralmente acontece. Mas nós temos sobrevivido, por quê? Porque Deus sempre nos socorre e nos ajuda. Deus está conosco. Ele abençoa a obra das nossas mãos, né? Não há coisa que a gente não faça que Ele não abençoe. Eu fico feliz por isso. Fico feliz. Essa semana aqui, o vizinho aqui propôs me ajudar a tirar o entulho aqui, que eu tenho que tirar um entulho aqui dos coqueiros. Eu estava dizendo, né, da minha gratidão. E quando eu vejo quando pessoas estão me ajudando, eu sei que não é ela, é Deus. Deus tocou no coração dela, falou: você ajuda ele. Deus deu ordem para ajudar, ajuda ele. Oba, que bom. Então, Deus está ajudando, né? Então, as pessoas espontaneamente te oferecem ajuda. Tá, eu vou te ajudar, tal, maravilha. Isso tem acontecido muito aqui, né, na nossa igreja. Pessoas, Deus tem tocado no coração e tem nos ajudado, né, nas diversas necessidades que nós temos, né? Mas Paulo tinha essa dificuldade. A igreja, aliás, a igreja de Corinto, nós estamos falando da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto tinha aqueles problemas, né? Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade como outra qualquer, uma cidade mundana, uma cidade sem Deus, uma cidade cheia de deuses, né? Pagãos, de paganismo, de falta de Deus. Não tem coisa pior do que a falta de Deus. Não tem coisa pior do que morar num lugar que falta Deus, né? Porque o que acontece num lugar que falta Deus? Miséria, fome, violência, destruição, escravidão. Olha para os lugares que não tem Deus para você ver. É esse o retrato, é o perfil desse lugar, é assim. Já pensou você morando num lugar desse? Já pensou você ser vizinho de uma situação dessa? Eu lembro em São Paulo, quando minha mãe aprontou uma para mim, brava. Nós tínhamos duas casas, eu morava na casa da frente, tinha uma casa dos fundos, ela morava nos fundos, e aí ela resolveu sair de lá e alugou a casa para um integrante do Comando Vermelho. Eu tinha um vizinho do Comando Vermelho, botou um vizinho do Comando Vermelho para morar de porta comigo, né? Eles tinham 3 crianças, tinha uma Vanessa lá, viu, Vanessa? E tem aquele, falar com aquele sotaque carioca, né? Ô Vanessa, Vanessa. Já pensou? Você ser vizinho de um bandido, Comando Vermelho?
Um dia a Sônia está lá, saiu do chuveiro, toda vontadona lá, enrolada na toalha. Ela olhou para frente e um cara com um revólver fez assim para ela. Era a polícia. Estava entrando lá e para prender o cara do lado. Graças a Deus não aconteceu nada conosco, né? Mas só para você ter uma ideia de como é viver num lugar, um ambiente assim. Imagine você, como nós, por exemplo, nós tínhamos o culto em casa, culto no lar, toda semana, culto na minha casa. Sempre tivemos. Vivendo num ambiente desse, né? O que passa pela cabeça dessa gente em relação a gente? Imagine. Você acha que eles estão querendo cooperar com você? Estão querendo ajudar você? O que você acha? Eu fiquei sabendo, que não me contaram na hora, mas o Marcinho levou um soco no estômago desse bandido aí. E ele ficou com medo de contar para mim. Olha só a situação. Então era assim que viviam os crentes de Corinto, porque viviam numa cidade assim. Então eles, sendo cristãos e eles tendo aceitado a Cristo, eles sofriam dos seus conterrâneos aquela famosa pressãozinha, né? Aquele incômodo, aquela perseguição religiosa. Então o apóstolo Paulo entra para conversar com eles e para dizer para eles: olha, é o seguinte, eu também sofri a mesma coisa dos meus conterrâneos. Os judeus fizeram a mesma coisa comigo e fazem o mesmo com todos os judeus que se tornam cristãos. Esse sofrimento aí é de praxe. É aquela situação quando você se converte e a sua família não entende que você se converteu, eles não têm o Cristo, eles não entendem o que está acontecendo com você. É aquela pressãozinha famosa que você recebe no serviço, no trabalho, porque você é um homem ou uma mulher de Deus, né? Ou às vezes dentro da cidade, do lugar que você vive, lugar que você está, você sofre pressões. Normal. Ai, pastor, coitado de nós, aceitamos Jesus e agora estamos sofrendo isso. Isso é normal. Anormal seria se não tivesse pressão. Anormal é seu pai ou sua mãe, se converteu, chega em casa, eles não são crentes, e fala assim: oh, glória a Deus, você aceitou Jesus. Isso seria normal. O normal é eles descerem a língua em você, porque você agora segue a fé, obedece a Cristo Jesus, né? E as circunstâncias, eles usam as circunstâncias para pressionar mais ainda o povo de Deus. Uma situação, né, pública, por exemplo. Em Roma, por exemplo, diz que o imperador Nero, doido, maluco, não sei se era ele que queria construir uma outra Roma, fazer uma Roma, e o povo não queria sair dali. Não, aqui tá bom, tal. Ele mandou tocar fogo na cidade, e destruindo a cidade, aí o povo ia ter que construir no lugar que ele queria, né? E ele mandou pôr fogo na cidade, e ele disse assim: foi os cristãos. Olha no livro deles lá, no livro deles está escrito: vai cair fogo do céu. Eles botaram fogo aqui. Eles tinham até texto bíblico para mostrar que eram os cristãos que tinham posto fogo em Roma. E aí o que fizeram? A população se revoltou. Não, vamos matar esses cristãos então. E aí prendiam os cristãos e punham eles nos postes e botavam fogo neles. Imagine, irmãos. Quando Pedro estava lá e ele falou assim: olha, o adversário anda em derredor querendo tragar. Quando a gente lê isso, né,
A gente entende isso, não, isso aqui é o diabo. O diabo nada, era gente de carne e osso que estava ali. Ele não podia falar a gente, olha, os caras estão indo para destruir a gente. Então ele falava de uma maneira figurada. Então fique esperto, para você não ser devorado. O inimigo arma armadilhas, ciladas. O apóstolo Paulo cansa de falar isso. Cuidado com as ciladas do diabo. Aí você pensa assim, mas o diabo vai fazer cilada como? Você fica pensando, matutando, como? Faz usando pessoas, usando o governo, usando o poder estabelecido. Monta ciladas, quando você vê, você está enrolado nelas. Não é verdade? Então os coríntios estavam passando por tais lutas, tantas dificuldades assim, né? E a gente está sujeito também a essas circunstâncias que prejudicam a igreja. Pense bem, se o evangelho é tão bom, maravilhoso e tudo mais, por que a população em geral não recebe? Por que não aceita? Embora Paulo está dizendo aqui, né? Versículo famoso aqui que você deve guardar na sua cabeça, né? Que ele fala aqui, dizendo no versículo 3 do texto que nós lemos aí: se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? Ele está se referindo aqui, é o diabo. O que o diabo fez? Olha o versículo 4: cegou os entendimentos dos incrédulos. Paulo está dizendo assim, que o diabo põe uma coisa no olho assim, cega o olho do incrédulo, que é para ele não enxergar, que é para ele não ver. Então você está falando de uma coisa boa, você está falando do evangelho, você está falando desse poder transformador, você está falando dessa misericórdia, desse amor de Deus por nós, e a pessoa não está entendendo. Por quê? Porque o diabo, botou uma venda nos olhos. Essa venda pode ser, pastor só quer dinheiro. E para embasar a tese dele, é fácil, né? Você vê na televisão aí, tantos aí roubando, vivendo do evangelho. É por isso que Paulo, quando está falando aqui, ele está mostrando aqui para a igreja, né? Que ele não usava o evangelho com fins financeiros, para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, como acontecia, né, com muitos. Aqui no versículo 2 ele diz assim, não andamos com astúcia. Sabe o que é astúcia, né? Maldade, malícia. Nem falsificamos a palavra de Deus, porque esse pessoal, o que é falsificar a palavra de Deus? É mudar. Ele pega o texto lá, gente, está escrito aqui, aí muda a palavra, muda na aplicação, ele muda, ele falsifica, ele muda, né? E então, nem falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então a pessoa olha, vê o mau testemunho, vê tudo aquilo de errado, vai servir de base para ele não acreditar, o que é uma tolice, né? O que é uma inverdade, mas acontece. Situação econômica difícil, como nós estamos passando. Imagine o sofrimento que nossa pátria está enfrentando. Quantos pais de família não têm como pagar seu aluguel, sua luz, sua água?
Às vezes nem a comida, né? Não tem coisa pior do que a pessoa depender de favor, de ajuda. É lógico que essa hora é importante todo mundo ajudar, a família principalmente, mas é horrível. Muitos passam fome, quietos, calados. Faz cara bonita como se ele estivesse comendo, mas ele está com fome. Por causa da vergonha do que vive, do que sofre. Aí chega alguém e fala assim: você é crente? Você não diz que Deus está do seu lado? Né? Vocês acreditam que a pessoa fala isso? Não falou para Jesus? Ele não estava com fome? Tinha nada para comer? Estava longe do supermercado? Não tinha nem um Habib's e nem um fast food ali por perto? E que o diabo falou? Você é filho de Deus? Ah, você está brincando. Filho de Deus é fácil. Pega uma pedrinha dessa e eu quero um bolo Puma aqui. Tchuf. O diabo usa as mesmas coisas para te ferir, para te magoar. Você é cristão e agora você está passando por luta, você está passando por dificuldades. Vai usar a mesma coisa, a mesma pressão, o mesmo sofrimento vai querer impor sobre a sua vida, não é? Então o apóstolo Paulo está mostrando essa palavra, está fazendo essas colocações aqui para dizer que nós precisamos aprender a resistir ao diabo, resistir ao mal, resistir ao sofrimento. E não podemos e não devemos esmorecer. Por isso que esse texto aqui, né, é muito importante. Coloca aqui no versículo 16: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Quer dizer, por fora nós estamos ruim na fita, mas por dentro, ele diz, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve, preste bem atenção na palavra, nossa leve e momentânea tribulação. Vou falar de novo, vamos ver se vocês ouvem. A nossa leve e momentânea. Ah, bom, alguns ouviram agora. A nossa leve e momentânea tribulação. Glória a Deus. É leve e momentânea a tribulação. Pastor, mas já está durando esse tempo aqui. Filho, a eternidade é muito mais tempo. É muito mais tempo, né? E Paulo, quando ele termina isso aqui, ele diz assim: nós não atentamos, quer dizer, nós não estamos ligados nas coisas que se vê, nós não estamos vendo as circunstâncias aqui, essas dificuldades todas que nós estamos vendo aqui. Nós estamos pensando lá no céu, nós estamos pensando em coisas que a gente não vê, porque essas coisas vão passar. Passou. Chama o apóstolo Paulo hoje, se você pudesse falar para ele: Paulo, já passou 2016 anos, hein? Tudo isso passou. Nós já estamos em junho, gente. Vocês estão com medo de 2016? Molecada já está entrando de férias aí já. Olha que bom. Passa. Passa. Então nós devemos atentar não nas coisas que a gente vê, mas naquelas que não se veem, né? Que aprendemos da palavra de Deus, que são eternas, que são duráveis, não acabam, permanecem para sempre. Nessas coisas é que nós atentamos. Prossigamos na nossa fé, no nosso testemunho, né? Na nossa luta.
Nossa luta principal, eu coloco aqui, nossa luta principal aqui são os nossos filhos, são os nossos netos, são as nossas crianças. Vamos lutar por eles. Vamos fazer por eles. Vamos ajudá-los. Porque eles não têm ideia do que está acontecendo. O circo está pegando fogo, mas eles não sabem. Mas você sabe. E você pode ajudar. Ensinando a palavra de Deus. Ensinando a perseverança. Ensinando a conduta da fé. Ensinando a amar a Deus. E ensinando que isto é uma experiência leve e momentânea.